gente! Vai começar mais um Meu Mundo Mãe, meu canal que eu tô fazendo com todo carinho pra vocês. E hoje é uma gravação muito especial, que eu tô aqui com a minha médica, a doutora Val, que tá me acompanhando desde o início da minha gravidez. E ela fica na parte do ultrassom, né, doutora? Isso mesmo. Gente, ela é um amor. E assim, uma coisa que é muito importante que eu quero passar pra vocês, eu já fui fazer ultrassom em outro lugar, logo no início da minha gestação. Eu acabei voltando e não consigo sair daqui, porque ela é muito específica nas coisas, né, doutora? Sim. Ela me mostra muita, assim, cada detalhe, e a gente que tá grávida tem muita dúvida, né, doutora? A gente vai pra casa pensando, meu Deus, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Então é muito bom isso. Quando a gente consegue sair daqui satisfeita e... Então, muito obrigada, muito bom, viu, gente? Mas você sai satisfeita porque o bebê tá tudo bem. Porque tá tudo bem com o bebê e com o crescimento do bebê. Por isso também. Isso, hoje eu fiz ultrassom e a desgraça de Deus tá tudo bem. Tá sim. Doutora, então me fala, você é formada em radiologia? Isso. Especializada em ultrassonografia geral e medicina fetal. Tudo isso, gente. Olha... Então, Val, vamos conversar assim para você me explicar e para você explicar, na verdade, para as pessoas que estão em casa, qual que é a importância do ultrassom? O ultrassom é importante em todas as épocas da gestação, desde o início para nós avaliarmos se é uma gestação viável. E tipo, a partir de quantas semanas tem que fazer? Do momento que você soube que está grávida, que geralmente, quando a paciente sabe, é ao redor de 5, 6 semanas. Conseguimos analisar quantos sacos gestacionais tem, se está dentro do útero, se tem embriãozinho, né? Ou se tem uma estrutura que a gente chama de vesícula vitelínica, que é importante para a nutrição do embrião naquela fase, porque não tem placenta formada ainda, né? E outras características na pelve que são importantes para a viabilidade da gestação. E aí vai uma vez por mês? Geralmente, não dá pra gente, na verdade, falar, olha, você faz durante a gestação 4 ultrassons ou 3 ultrassons. Cada paciente vai ter uma necessidade específica, né? Então, é importante que o obstetra, que faz o pré-natal, ele que faz os pedidos de ultrassom. Então, ele sabe da necessidade daquela paciente específica. Né? É importante porque a gente se compara muito. Ai, mas aquela gestante fez mais do que eu, mas ela necessitou mais do que você, então isso é importante. E assim, isso é muito curioso mesmo, você falou, porque quando você começa a trocar informações com outras grávidas, elas começam a falar, meu bebê tá com tantos centímetros e tantos quilos, se o teu tá menos, já começa uma preocupação, minha barriga já tá desse tamanho, minha já não cresceu tanto. Então, tudo é muita comparação. É muita comparação. Muita comparação, inclusive quando eu vim aqui as primeiras vezes, lembra que você me falou, sim, Lizzy? sim. Não compara tamanho de barriga, seu bebê tá bem, isso é o que importa. É importante fazer ultrassom para ver como é que tá o andamento. Em outras coisas também, a paciente fala, mas o meu médico pediu aquele outro exame, então o meu não pediu, o outro médico não pediu, então ele não é tão bom, não é. É a necessidade realmente. O exame morfológico, que é um exame super importante, né? Que eu acho que tem o do primeiro trimestre e do segundo trimestre. Existe do terceiro trimestre? Não. Alguns falam, mas na verdade o ultrassom obstétrico, ele é igual ao morfológico. Deveria, teoricamente, porque nós temos que analisar toda a evolução do desenvolvimento morfológico, né, das estruturas internas do bebê, principalmente. O ultrassom morfológico, o que difere é que você vai fazer um exame detalhado do bebê, mas é uma época, ou são 2 épocas, que você pode medir marcadores para anomalias cromossômicas. O que é isso? Nós conseguimos perceber ou quantificar qual é o risco daquela gestação de ter uma anomalia cromossômica, por exemplo. Síndromes, algumas coisas possíveis síndromes. Então, mas é um exame de triagem. O que é importante frisar é que no ultrassom morfológico, ele não é um exame diagnóstico, mas sim um exame de triagem, onde nós vamos dar as chances, o risco daquela gestação, porque muita gente fica preocupado porque é gestante idosa. Então a gestante mais jovem não tem bebê com Down, por exemplo, é mentira. Tem sim. Pode ter. Então toda gestação apresenta o seu risco e no morfológico nós pode acontecer, por exemplo, de fazer uma triagem e falar, o seu bebê, qual é o risco? E daí nascer sem nada? Pode. Porque, por exemplo, a translucência é um dos marcadores. A translucência alterada ou maior, né, com aquele acúmulo de fluido no pescoço, ele pode acontecer por vários motivos, que não a síndrome de Down, né?
Então, um bebê com uma translucência aumentada, ele pode sim ser um bebê normal, ou, por exemplo, ter um probleminha cardíaco e não ser Down. Então, agora, um bebê, desculpa, também com a translucência normal, ele pode ser Down. Então, a gente tem que tomar... Por isso, não é diagnóstico. Eu falo muito isso porque, assim, doutora, meu bebê tá normal. O teu bebê não tem indício que me sugira alguma coisa ou tem um risco reduzido nesta fase da gestação. Por isso que é bom que a gente acompanhe a evolução e o crescimento desse bebê. E na verdade existe um outro exame que seria o exame de sangue, né? Por isso faz ultrassom. Se tiver alguma dúvida, ou mesmo quem não tenha dúvida e quiser fazer, tem um exame porque isso depende muito do casal. Né? Tem um exame específico que também é uma outra probabilidade. E aí, quando dá aumentada essa probabilidade, nós sugerimos um exame de cariótipo, que aí sim é uma coleta ou do sangue fetal ou do líquido, que aí a gente analisa o cromossomo do bebê. E aí sim dá para excluir ou afirmar que o bebê tem Down ou alguma outra trissomia. Entendeu? Então é muito importante fazer o acompanhamento. Até para tirar essas dúvidas que toda mãe tem, quer saber, fica preocupada, é uma preocupação, né? Não adianta. Bom, eu quero falar então sobre os Ds, olha os Ds, 3D, 4D, qual que é a diferença? E a imagem fica perfeita, gente, fica linda, deixa eu mostrar para vocês. Aquele é mais bonitinho, né? Olha que lindo que ela faz, gente. Maravilhoso, né? Você tira a foto... É um amigo meu do Rio, que todo mundo conhece, o Heron e o Vicente. Através da imagem que é obtida no ultrassom, eles fazem essa impressão. Fica lindo. Olha que graça, gente. E faz assim, aquele tá bem bonitinho porque dá pra ver que tá rindo, tá vendo? Não, e o bebê tem que ajudar, né, gente? Porque a Liz, por exemplo, tá sempre com a mão no rostinho, ela não quer mostrar. É importante saber que nós dependemos da posição do bebê, nós dependemos da localização da placenta, do líquido, do tipo biofísico da mãe também. Às vezes, é porque é gordinha. Não. Mesmo magrinha, mas se fez cirurgia de lipo, por exemplo, que fibrose, é muito difícil. Eu já fiz lipo. Mas você não é difícil. Mas você não deve ter feito muitas. Não, fiz uma. Bom, também não sei pra quê, né? Mas tudo bem. Mas na época precisava. E a diferença, doutora, do 3D pro 4D? O 3D você vê como se fosse uma foto mesmo. É uma foto estática. Você não percebe a movimentação, lembra? E depois você viu que eu troquei para nós vermos como ela estava abrindo a boca, né? Fazendo caretinha. Porque o 4D você mostra a movimentação do bebê em tempo real. E hoje até a gente fala em 5D porque mostra o jeito da pele. Então, sabe aquele efeito da pele? Mas é um modo de falar, na verdade, porque nem existe o 5D, né? E não são todos os consultórios também que tem, né? Não tem, mas eu acho que a maioria hoje em dia tem sim, viu? Hospital geralmente tem? Hoje em dia é mais fácil. De uns 10 anos pra cá, isso ficou mais fácil, né? Essa tecnologia. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Quando vai se aproximando a época do parto, ser mais próximo, a gente tem que fazer um ultrassom mais seguido, né? Alguns obstetras gostam, porque nós analisamos duas coisas basicamente. Bom, mais que duas, desculpa. Mas a gente vê o quanto o bebê está crescendo, então o grau de engorda do bebê, que o bebê engorda mais para o final da gestação. Mas o importante é ver posicionamento e a nutrição do bebê. Então, para te dar um exemplo, você viu que eu vi a nutrição da cabecinha, do cordão umbilical, para nós garantirmos que está chegando nutrição suficiente na cabecinha do bebê, então não tem sofrimento fetal, né? Uma das características, e também que a placenta esteja nutrindo o bebê adequadamente. Quantidade de líquido, isso tudo pode modificar no final da gestação. Mais pro finalzinho. Quando passa, por exemplo, das 40 semanas, eu, inclusive, tenho essa dúvida muito, né? Tipo, chegou nas 40 semanas, pode ir até as 42, né? É, o normal. Seguro. Sim. Seguro. Claro que tem bebê com 36 semanas que tem que fazer o parto. De novo, tudo vai depender do que está acontecendo naquela gestação. Mas aí os 36 semanas teria que fazer o parto por quê? Por causa do fluxo sanguíneo, essas coisas todas. É uma das coisas que podem acontecer, dos eventos que podem acontecer. Mas e se romper bolsa? Ou se parar de chegar nutrição no bebê?
ou se a paciente tem uma patologia obstétrica de base, por exemplo. Mas e se não acontece nada disso, por exemplo, de estourar a bolsa nada, passou das 40 semanas, não tem aquele problema do bebê fazer cocô dentro da barriga? Em sofrimento fetal, só quando ele tem sofrimento fetal. E não pode acontecer de um dia para o outro? Claro que sim, porque um dia ele fez, outro dia, né? Um dia ele não fez, outro dia. Mas hoje nós temos como avaliar, por exemplo, distensão do cólon, que é o intestino grosso, né? Ele o bebê não entra em sofrimento fetal assim, ó, sem nenhum indício. Então, se um bebê está entrando em sofrimento fetal, ele já tem alguma característica que, olha, nós vamos ficar mais atentos. Vamos ficar mais atentos nesse bebê? Tem bebê que eu tenho que ver cada 3 dias para ver a circulação cerebral. Então é um bebê que a gente não vai deixar chegar em sofrimento fetal, você não deixa chegar, entendeu? E aí, mas deixa depois das 40 semanas tem que fazer tipo ultrassom um dia sim, um dia não, ou tipo de 3 dias? Depende do caso. Não é uma coisa que, olha, não tem uma cartilha, porque realmente depende do caso e o obstetra que está acompanhando, ele sabe o que pedir e porque quando a gente pedir. Super preocupada, né? Eu, por exemplo, escuto tanta coisa e aí quando você não tem uma explicação realmente médica, você fica pensando, nossa, a gente fica pensando lá na frente, não sabe nem o que vai acontecer, né? Mas aí fica pensando, nossa, se passa das 40 semanas para parto normal, será que espera, será que não espera? O pré-natalista, né, que é o obstetra que está acompanhando a gestação, ele é muito atento. Então, você vai ver que mais para o final da gestação, você vai ou toda semana ou cada 2 dias, dependendo de novo do que você precisa. Ele está atento e aí as duas especialidades elas têm que se ajudar, né? Elas se ajudam. Então ele sabe o que o ultrassonografista pode avaliar para ajudá-lo também. Tá, entende? E para finalizar, gente, eu quero saber mais uma coisa, Val. Tem como, por exemplo, nas 40 semanas, 38, 39, você falar assim, olha, Liz, seu bebê, eu acho que vai nascer daqui uns 2 dias. Não tem como ver se o útero tá quase abrindo, sei lá. Não. Essa coisa do útero abrir ou não, que é dilatar, é através do exame de toque, que quando você vai no obstetra, ele tem como ver e como sentir a evolução, né? Com o exame, a gente não sabe nada. É o conjunto de exames, então é um conjunto de informações, com ultrassom, exame de sangue, exame de urina se precisar, atividade do útero que vai começar ou não a ter contração. Eu friso muito isso porque não é mentira. Cada caso e a evolução de cada gestação é única. Entendi. Então, não, olha, chegou com 39, virou para a esquerda, vai nascer. Não existe isso, não existe. Então pode ser que eu venha fazer uma ultrassom aqui e à tarde entre trabalho de parto. Você não sabe se vai romper bolsa de repente. Você entende? Entendi. E quando rompe em bolsa tem quanto tempo assim para fazer o parto? Tem que sair correndo? Não precisa sair correndo, não precisa sair correndo. Dá tempo, você liga para o seu obstetra, olha, escorreu o líquido pelas pernas, por exemplo, e ele vai te orientar. Então, você está com dor? Quantas vezes está tendo contração? Ele vai te perguntar algumas coisas. Aí eu vou ficar sentada lá no hospital já, quando romper minha bolsa. Se mandarem para casa eu não vou ficar sentada. Mas a gente tem medo de, vou pegar um trânsito em São Paulo, né, para chegar no hospital e não dá tempo. A gente tem medo dessas coisas. Mas não precisa e assim, você vai ver que tem um caminho para acontecer isso. Por exemplo, a cabeça do bebê, ela vai se ajustando. Então, até durante o ultrassom, por exemplo, hoje a cabeça está alta. Em algum momento, nossa, hoje a cabeça está bem mais baixa, vai ser até mais difícil de eu medir. A medida da cabeça, quando ela está realmente se insinuando, não dá para fazer, é mentira. Então, é uma coisa que você vai ver. E outra, essa coisa eu vou contando para vocês. E essa coisa de encaixar não é figura de linguagem, você vai sentir encaixar. É lá. Entendeu? É? Mas encaixar antes, você tá dizendo que eu vou sentir encaixar antes? Ou tipo, não, quando o bebê encaixa, você não tem dúvida. Você não tem dúvida, você entende? Entendi. Porque você vai sentir uma pressão lá. Bom, então tá, a gente tá esclarecido. Vamos aguardar, vamos esperar. Val, obrigada. Nada. Um beijo, muito obrigada. Gente, quando vocês quiserem me conhecer a Val, vocês não vão se arrepender, porque é ótimo ver o ultrassom dela. Beijo e até a próxima. Tchau.